Gratidão. Aqui como a consciência cósmica, né? A consciência extraterrestre, a consciência dos seres estelares percebe rapidamente a questão das leis operando, né? Então, por exemplo, a lei da correspondência, essas leis ocultas, né, que foram introduzidas na Terra por místicos, enfim, por N formas que foram formas que se tentou transmitir, né, o que as pessoas deveriam estar fazendo ou vivendo, porém isso ficou num plano oculto. O que significa esse plano oculto, né? Ficou num plano interno mesmo da Terra, que não foi manifestado pelos seres externamente. Por quê? Porque não foi acessado internamente. Então, o entendimento das leis ocultas, que são as leis da vida, a partir de uma percepção extraterrestre, digamos, né, de uma percepção de uma energia cósmica, é de que você não pode viver sem esse entendimento, sem esse conhecimento. Como você vai ter uma vida externa se você não tem uma vida interna? Então, a lei da correspondência, muitas vezes ela é colocada de uma maneira muito superficial, né? Aquela história do que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Mas, na prática, como é que isso funciona? Funciona no sentido de que nós somos energia, nós somos feitos de energia. Então, a manifestação externa, ou seja, manifestar na forma, alguma forma, precisa antes passar por o que está em cima. Então, o que está em cima? Então, a energia cósmica que permeia os meus corpos, que passa pela minha mente, que produz uma imagem e manifesta algo na materialidade, esse processo é sempre de cima para baixo. Então, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, se eu for embaixo, tentar manifestar isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou correndo, né? Aquela corrida dos rabos que a gente chama. Eu estou correndo em volta do próprio rabo, querendo isso, querendo aquilo, querendo aquele outro, mas eu não acessei o que está em cima. Então, que energia está passando por mim para que aquilo que eu necessito se projete, se manifeste? Então, qual é a consciência que está me movendo? Quem está me movendo? Então, quando o ser está no plano físico, vivendo uma fisicalidade, uma vida meramente física, como se ele fosse somente um ser tridimensional, ele está desconectado da fonte da energia cósmica, ele está desconectado da sua fonte criativa, da sua fonte que abastece o seu ser, da sua fonte. Então ele está carregando aquela luzinha, aquela energiazinha pequenininha do ser tridimensional. Então ele começa a fazer esforços totalmente desconectados dessa fonte. Então ele vai gastando energia externa, indo para lá, indo para cá, com uma dispersão enorme das energias. Por quê? Porque ele vai tentar obter aquilo que ele quer de diversas formas externas. Mas ele não se conectou à luzinha, a grande luz, né? A consciência maior, a consciência cósmica que vai movê-lo, que vai dizer para ele, não. Essa inteligência vai dizer, você vai por aqui, né? Você vai por aqui, não por lá. Então esse movimento consciencial, esse movimento que foi ocultado, né? Que as leis viraram ocultas e ficaram tão ocultas a ponto de as pessoas esquecerem e de todos deixarem ela de lado, de todas as instituições, universidades, tudo foi construído em cima de uma vida física. Então isso não pode funcionar, né? Então isso que foi deixado de lado é o funcionamento da vida, da nossa vida. Então o que está em cima ali da correspondência vai dizer o quê? Que a energia daquele momento, para o seu momento evolutivo, ela está em consonância, em ressonância com aquilo que você é naquele momento. Então ela está disponível, sempre esteve. Ela é neutra, passa por você
e ela está passando por mim agora e eu estou comunicando isso. Foi isso, essa informação que me veio intuitivamente de irradiar isso, de comunicar isso, porque essa lei da correspondência, entendida, muda completamente a vida do ser. Completamente. Por quê? Porque ele vai perceber que ele não pode ficar atuando no mundo externo, buscando alguma coisa fora, sem se conectar internamente com a sua própria essência, sua própria consciência. Então, quando ele busca isso, então automaticamente, entre aspas, automaticamente, ele vai começar a perceber que tem situações que ele já nem deveria estar mais buscando, porque já não fazem mais parte da vida, do momento dele, daquela energia do momento. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que transmutar aquilo e buscar uma nova energia que sempre está entrando, sempre entra uma nova energia. Sempre entra uma nova energia. Por quê? Porque nós estamos vivendo no agora. Então essa é a diferença dos seres que vivem na fisicalidade, contabilizando os dias da semana, de segunda, terça, quarta, quinta, né? E assim sucessivamente. E eles estão observando lá fora o dia da semana. E não a energia que está entrando no momento do agora. Então, o momento do agora é o único que nós temos. Então, se essa energia está vindo e está te trazendo uma mensagem importante, eu estou fazendo o que com essa energia? Estou trabalhando essa lei da correspondência. Né? Então, essa lei da correspondência é a lei que traz o que está em cima para baixo para ser manifestado através do nosso veículo na forma. Então, sempre vai ser, a energia sempre vai vir de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Eu nunca vou olhar coisas e querer trazer essas coisas para mim na base da força. Por quê? Porque somos seres vibracionais. Então, nós somos seres, somos energia num corpo mais denso que está sendo trabalhado porque nós estamos caminhando para uma dimensão mais sutil. Então, esses corpos pentamultidimensionais, né, eles são energeticamente produzidos, vamos dizer assim, para atrair o que está em cima para a manifestação na forma. Então, não conseguimos esse esforço de ir lá e buscar, puxar aquelas coisas para perto de nós, cada vez vai funcionar menos, porque essas eram as leis do mundo do fogo do atrito, né? Que é o principal, atrito é a principal lei da dimensão física, material, meramente material, aquela visão de que tudo é matéria. Nós estamos trabalhando com a visão de que tudo é energia. Então a lei da correspondência nunca iria funcionar como uma lei material. A lei da correspondência vai dizer que o que está em cima é como o que está embaixo. E aí sim o que está dentro, né, quem somos, vai se manifestar fora. O que está dentro é como o que está fora. Então, o que está dentro de nós tem que refletir fora. Então, você vai caminhar sendo você vai perceber o seu reflexo. Você pode, obviamente, ver coisas ainda desarranjadas, desarrumadas, pessoas. Isso porque o mundo está em transição. Mas vai chegar um momento que você vai ver fora a realidade que você está vivendo dentro. Porque isso é uma lei. Então não pode ser diferente. Agora, nós temos que ter paciência, por quê? Porque esse movimento não acontece simultaneamente enquanto estamos dentro de um espaço-tempo com o nosso corpo físico, nossa fisicalidade. Então eu posso manifestar uma coisa imediatamente, tem coisas que acontecem muito rapidamente, e tem outras que não. Por quê? Porque elas vão passar, essas coisas estão, digamos, emaranhadas com outros seres que estão num nível de resistência maior, por exemplo. Então você está buscando manifestar uma situação
de solução onde existem outras pessoas envolvidas. Vai passar por elas, né? Então você já startou aquele processo, mas vai depender, obviamente, de que aquelas energias movam aquelas outras pessoas para que a solução emerja e ela seja a mais harmoniosa possível. Então, quando trabalhamos em situações individuais, é mais simples, né? Como mencionei no outro vídeo, suco de laranja, né? E essas coisas do dia a dia, que são mais simples. Agora, quando a gente está em situações coletivas muito maiores, então essa força energética, essa manifestação, ela muitas vezes tem um tempo. Por quê? Porque o que estamos vivendo aqui, na fisicalidade, é sempre retroativo. Então lá, que está lá em cima, vamos dizer, a transição, a própria transição planetária, propriamente dita, do ponto de vista de Urano, ou do ponto de vista de Sírius, estão olhando lá de cima e está tudo certo, já está tudo integral. Não existe mais separatividade, não tem ninguém em dualidade, não tem ninguém conflitando com ninguém. Por quê? Porque você está olhando de um outro plano. De um outro plano não temos mais problemas no planeta Terra. Mas quando você vai descendo e vai chegando numa densidade maior, aquilo ainda não foi arrumado. Então calma, muita calma nessa hora. Não é que a lei da correspondência não está funcionando, e você fala, não está funcionando, e você estraga tudo. Não, você tem que ter a paciência de perceber que estão entrando forças energéticas, no caso dos comandos, que continuam. O que os comandos fazem? Os comandos continuam mantendo a frequência, suportando as frequências elevadas, trazendo mais frequências elevadas. Cada ponto do planeta, vamos dizer assim, tem torres energéticas, mantendo essa malha magnética mais sutil e mais elevada do que aquela que está desmoronando, vamos dizer assim, e nesse suportar essas energias, aquelas situações que ainda estão, né, estavam engatinhando, elas vão começar a se soltar, vão começar a se resolver. Por quê? Porque esse é o caminho da lei, dessa lei da correspondência. Ou seja, se nós estamos fazendo um trabalho consciencial e tomamos consciência disso e estamos irradiando, fizemos uma ação para a solução de algo, tem que permitir que aquele momento aconteça. Por quê? Porque nós estamos aqui dentro de um espaço-tempo e nesse espaço-tempo existe um delay. Existe o que? Nós estamos, porque ele é mais físico, né? Ele demora um pouco mais porque existe mais resistência de todas as pessoas envolvidas e todas as situações envolvidas. Então a resistência é o que dificulta o processo. Mas a nossa consciência, que está num plano maior, extrafísico, ela já resolveu isso há séculos, ou seja, lá em cima, isso já está pronto. Mas o que nós estamos vivendo aqui é sempre retroativo. Então isso que eu estou falando hoje já foi percebido pela consciência lá em cima faz tempo. Só que o momento daquilo acontecer é sempre, não é muitas vezes no momento que a gente quer, mas o momento mais adequado. Por quê? Porque é o momento onde a conjuntura como um todo, externa, está mais favorável. Então, por exemplo, agora a gente tem uma conjuntura de uma energia, nesse período de mestres ascensos, uma conjuntura, alinhamentos de planetas, conjunturas em geral, que favorecem o alinhamento energético. Então, elas propiciam a facilitação de soluções de todo tipo, que já foram desencadeadas ou emanadas ou buscadas em outros momentos onde isso não estava tão favorável. Então, a lei da correspondência sempre vai nos guiar com a mesma ordem das coisas. Qual que é a ordem das coisas? O que está em cima, né, tem que descer. A energia vem do alto, desce, passa por nós, passa pela situação que a gente está solucionando e
manifesta. Eu não posso ir lá e ficar batendo, né? Eu tenho que ter a consciência mais elevada, sempre mais elevada, como disse Einstein, né? Einstein, o ser mais evoluído desse planeta, na época. O que ele falou? Não adianta querer resolver um problema pelo mesmo nível em que ele foi criado. Sempre você vai buscar um nível superior, um nível acima daquele que o conflito ou qualquer situação foi criada para você encontrar uma solução. Então isso também está em linha com a lei da correspondência, que traz o que está em cima para baixo, e aquilo que você tem no seu mundo interno tem que se projetar no mundo externo. Novamente atentando para esses times e não forçando nunca o seu ser, nem o seu ser interno e nem o seu ser externo. Então é importante que você sempre busque um equilíbrio desses dois, para que eles estejam cada vez mais trabalhando em correspondência. Gratidão.